Você sabe a diferença entre a doença ocupacional e a doença do trabalho? Se você não sabe, não pula o vídeo. Eu, João Eudes Pereira, vou te explicar agora, nesses nossos breves momentos, o que significa, qual a diferença entre essa doença ocupacional, também chamada doença profissional, e a doença do trabalho. As duas são passíveis de reparação de dano na justiça do trabalho. Mas também vou falar para você sobre algo imaterial, sobre algo subjetivo, que são as doenças que estão ocultas, que faz parte, de repente, da dor na alma, não a dor física das pessoas, como, por exemplo, a lera, a dorte, mas a doença que dói na alma, que é a parte subjetiva da coisa e que fica mais difícil de repente a prova, que fica mais difícil a valoração disso, porque por ser subjetiva o magistrado tem que rebuscar dentro da instrução processual o que pode ter causado isso, qual a profundidade disso que entrou na alma do trabalhador e que precisa agora ser ressarcida com a parte pecuniária, com nessa contraprestação que ele deu, para que possa haver de repente até um efeito didático pedagógico para que a empresa volte a coibir certas ações dentro do seu ambiente de trabalho e aí não volte a acontecer isso com os seus funcionários. Bom, nós vamos falar para você agora sobre esses danos ao trabalhador passíveis de ressarcimento, que é a compensação financeira e que possa de repente ajudá-lo a minimizar esses danos que ele teve. Esses danos do trabalhador, primeiro os danos físicos, nós vamos passar para você agora quais são esses danos físicos que podem acontecer ao trabalhador, o que pode ter causado isso no seu ambiente de trabalho, enfim. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, e a gente costuma falar a respeito disso, dizendo para você que há uma certa dificuldade das pessoas em entender qual é a diferença, por exemplo, de Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho. Às vezes ligavam para nós na Justiça do Trabalho e diziam assim, é do Ministério do Trabalho? E nós dizíamos, aqui é a Justiça do Trabalho. Para o leigo, para ele é tudo a mesma coisa, né? Mas a Justiça do Trabalho é um órgão processual que recebe as ações e que o juiz vai decidir ali, dentro da ação. O juiz, como ele é inerte, ele precisa que alguém possa buscá-lo e dizer assim, excelência, tem um problema aqui para resolver, ele vai chamar outra parte, vai ter a ampla defesa, enfim, e vai julgar o processo. Mas o Ministério do Trabalho, ele é um órgão administrativo. O Ministério do Trabalho, ele vai, através das pessoas que trabalham lá, seus agentes, eles vão nas empresas, fazem fiscalizações, pode ter denúncia e eles vão por essa denúncia ou podem ir mesmo porque é um dever deles de fazer. E aí dentro daquilo que eles fazem de fiscalização, se eles acharem alguma coisa, fazem um relatório, manda para o Ministério Público do Trabalho e os seus procuradores daí vão fazer aquilo que a gente chama de TAC, o termo de ajuste de conduta, para que a empresa possa ajustar aquilo que foi feito que está prejudicando os trabalhadores, um trabalhador ou no caso vários trabalhadores coletivamente. E se esse termo de ajuste de conduta for eventualmente descumprido, eles entram com ação na Justiça do Trabalho para reparação dos danos. Essa reparação de danos eles pedem individualmente para cada um dos funcionários que foram prejudicados por isso e eles pedem depois o dano moral coletivo para que dentro dessa esfera onde foi prejudicado, a cidade que foi prejudicado, possa ser aplicado dinheiro revertido a, de repente, obras assistenciais ali, ou mesmo determinando que sejam feitos cartazes, slides, alguma coisa, e passar à sociedade para que esse tipo de coisa que aconteceu naquela empresa ou naquela fazenda, enfim, ela possa não se repetir mais. Então, nós vamos passar para você agora, de modo especialíssimo, quais são esses danos que podem ocorrer dentro do ambiente de trabalho, agora passando meio por cima, porque não é o nosso objetivo é o dano extrapatrimonial, que faz parte da subjetividade, como nós falamos, como o dano moral, o assédio sexual, enfim. Mas vamos repassar para você isso que falamos da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que faz parte do Ministério do Trabalho, que eles fizeram um trabalho muito amplo e divulgaram depois na imprensa os 5 tipos de categorias que são definidas conforme o agente causador, os fatores geradores, os meios de propagação, enfim, e que podem interferir no ambiente de trabalho e nessa saúde física. Não estamos falando ainda em saúde
psicológica, saúde moral do trabalhador, mas os danos físicos que podem causar a esse trabalhador, certo? Então, esses 5 tipos de categorias que eles detectaram nas suas fiscalizações, nos seus estudos, nas empresas, nas fazendas, enfim, eles fazem parte dos riscos físicos, os riscos químicos, e a gente vai falar de cada um desses, tá? Riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos mecânicos, os ergonômicos, que são aqueles que causam muito problema ao trabalhador e que dentro da LER, da DORT, enfim, vários outros tipos de estresse, eles acabam prejudicando o trabalhador. Então, esses riscos físicos, eles são todos os riscos que precisam do ar como meio de condução para se propagar, né? Ele é diferente dos biológicos, é diferente dos químicos, que ele depende de um contato direto do trabalhador com aquilo que vai causar o risco para ele, tá certo? Como, por exemplo, os ruídos, as vibrações, o calor, no caso, a umidade, vários outros tipos de risco que nós podemos colocar aqui e que podem afetar a saúde, diretamente a saúde do trabalhador e que precisa coibir. O empregador precisa fazer com que esses problemas detectados possam cessar ou pelo menos minimizar dentro do ambiente de trabalho. Aí os riscos químicos, é a segunda opção aí das 5 que eles descobriram, tá? Esse risco químico, o que vem a ser? É um tipo de risco ambiental. É aquele que o trabalhador é exposto ao ambiente de trabalho. Ele se expõe dentro do ambiente de trabalho. Tal qual esses riscos físicos e biológicos, eles põem em risco a saúde do trabalhador, tá certo? Esses agentes químicos, eles podem ser asfixiantes, podem ser algum tipo de veneno, de repente, que traz um problema de asfixia para o trabalhador e o próprio ar, né, dentro, irrespirável dentro do ambiente de trabalho, os riscos anestésicos, os riscos tóxicos, tratando-se de veneno e de outras peculiaridades, e os riscos cancerígenos que podem causar câncer até ao trabalhador. Estou passando bem para você bem rápido esses problemas que são os físicos, porque o nosso foco, como eu já disse, é o bem maior, que é o bem que dói na alma da pessoa, aquele que é o dano, ou enfim, vamos falar sobre ele já daqui a pouco, que é onde nós queremos chegar realmente nesse vídeo. Mas o outro risco que eles falam são os biológicos. Os biológicos, o próprio nome já diz, né? São os riscos que trazem problemas com relação a contatos com fungos, com bactérias, com os protozoários, e ali você pode colocar ambientes hospitalares, de repente, tá? Ambientes que correm um risco maior de um contato com a gente nessa parte. Os riscos ergonômicos, que é a outra parte da pesquisa desse trabalho, do Ministério do Trabalho, são os riscos que acontecem muito. Muitas pessoas, por esse esforço repetitivo, causam lesão nos tendões e tudo. Depende daí de uma perícia com um profissional para saber qual é o risco, se há recuperação disso ou não. Enfim, esse risco ergonômico tem a ver com essa postura no trabalho. Está repetindo muita coisa, são os estresses do trabalho também, são os distúrbios osteomusculares que se fala, porque esses distúrbios vão causando atrofias de repente dentro do próprio ambiente de trabalho, que são as DORTs, né? As DORTs, uma diferenciação aí, a LER, né? Que antigamente achavam que era a mesma coisa. A própria surdez dentro do ambiente de trabalho, são os riscos auriculares que se colocam, às vezes o próprio aparelho, mas não tinha a EPI, que é o equipamento de proteção individual, às vezes tinha, mas não era um material bom, e o ruído que ele deveria proteger no ouvido da pessoa, ele acaba minimizando um pouquinho, mas ele está longe de ser aquilo que, dentro dos decibéis que o ouvido humano possa receber, sem prejuízo muito grande ao seu estado de saúde, ele minimiza muito pouco isso, tá? Então, esses estudos desse ambiente de trabalho
acaba prejudicando muito, e ele, quando colocado em prática e colocado à sociedade, não basta só você fazer o estudo e dizer é isso que acontece, mas tem que ter dentro do próprio ambiente de trabalho, a própria Justiça do Trabalho se encarrega disso, nas suas palestras, enfim, de colocar os empresários as maneiras que podem ser evitados isso ou minimizados. E os riscos mecânicos também é uma outra forma que essas pesquisas apuraram, que são esses arranjos físicos deficientes que se coloca, máquina e equipamento com muita dificuldade, e que são feitos aquilo que nós chamamos hoje as gambiarras, não é? E aquele equipamento acaba funcionando e de repente, por ter feito uma gambiarra, escapa-se uma correia, escapa-se uma hélice, escapa-se alguma coisa dessa máquina mal feita, a gambiarra, e acaba prejudicando, vindo a acidentar o trabalhador, enfim. As instalações elétricas precárias, que são feitas de gambiarra, e a pessoa acaba levando choque elétrico ali, tá? Risco de queda, não há, por exemplo, uma explicação, não existe uma placa que se põe em determinado ambiente ali para dizer, olha, aqui tem um risco de queda, está muito liso, enfim, tá? São coisas simples às vezes que podem ajudar no risco desse a minimizar ou mesmo evitar. Esse risco de incêndio, de explosão também, é claro que no ambiente de trabalho não se pode riscar um fósforo em determinados ambientes, as pessoas acabam, os fumantes de carteirinha acabam não segurando essa onda, tá? Os animais peçonhentos que podem existir dentro do ambiente de trabalho, e às vezes o próprio ambiente de trabalho, dependendo dele, né, como um butantan, por exemplo, mexe com esses animais peçonhentos, enfim. E o armazenamento inadequado também desse tipo de coisa. Então, o que pode acontecer? Essas doenças relacionadas ao trabalho. Ela pode ocasionar uma DORT, pode ocasionar um ALERT, pode ocasionar uma síndrome de Burnout, e nós vamos ver a respeito disso, porque isso é relativamente novo dentro da Justiça do Trabalho. São 2 danos que a gente vai ver agora, que é o que faz parte desse nosso pequeno vídeo, sobre a dor física, sobre essa parte subjetiva dentro da pessoa, que são a síndrome de Burnout, claro, dentre outras, e o dano existencial também, que são relativamente novos dentro da Justiça do Trabalho, tá? A surdez definitiva temporária, essa dorsalgia, as varizes que a pessoa, de repente, por causa do ambiente de trabalho, ela adquire, os transtornos mentais. Transtornos mentais são muitos, são infinitos. Dentro da Justiça do Trabalho, o que a gente vê de pessoas com depressão, com ansiedade, com estresse pós-traumático, ou seja, dentro de um ambiente de trabalho, uma relação de trabalho, um dano moral que a pessoa sofre, por exemplo, que vai causar para ela um dano. Às vezes ela chega para ir para o ambiente de trabalho, não precisa nem estar dentro do ambiente de trabalho, vai dentro da sua casa já preparando-se para se deslocar ao trabalho, ela já começa com tremedeira, fadiga, suor frio, enfim. E os transtornos de articulações também, tá? Então eu falava para você, a princípio, chamando para você, olha, vem comigo que eu vou explicar para você sobre essas doenças ocupacionais, qual é a diferença com a doença do trabalho. Então ela está bem relacionada aí, a doença do trabalho, às peculiaridades da atividade exercida. Por exemplo, a doença profissional, ela, dentro da atividade exercida, ela pode se desenvolver um trauma na retina da pessoa, tá? Na catarata da pessoa, por causa de uma luz de solda, um exemplo, tá? A pessoa é um soldador dentro de uma metalúrgica e ali ela solda vários momentos durante o dia, e devido a essa sequência de soldas, essa luz, esse reflexo da luz pode causar para ela uma catarata. Então essa é uma doença profissional que foi relacionada ao trabalho dela, e que dentro dessa parte contumaz dela, de todos os dias estar mexendo com solda, esse reflexo dessa solda trouxe a ela. E essas doenças do trabalho não, ela diz respeito às condições do trabalho. Por exemplo disso que nós colocamos, e você já viu agora na parte pretérita aqui, é a surdez, tá? Essa surdez que é desenvolvida dentro como doença do trabalho por causa do seu trabalho, tá? Então, nós vamos ver com você agora
O que significa as síndromes. Vamos colocar aqui um videozinho para você que fala sobre os danos mais dolorosos, falando para você sobre os danos físicos que podem ocasionar mal à sua saúde, e nós vamos falar agora sobre esse dano doloroso extrapatrimonial e a forma em que o juiz faz muitas vezes de para que minimizar isso, para julgar isso, como é que ele faz para julgar isso, tá? Então o primeiro dano trazido aí é um dano moral. Esse dano moral e o assédio sexual, que vamos falar também sobre isso um pouquinho, de modo especial ali, porque é algo que tem ocorrido muito dentro das relações de trabalho. Esse dano moral, ele faz parte de uma violação de um direito da personalidade. Ele está ligado aí à honra, à imagem do trabalhador, à sua liberdade, à sua saúde. E ele é algo que é um constrangimento, que é um vexame, que faz parte de uma humilhação, que afeta essa honra, essa dignidade, essa integridade moral do trabalhador e afeta também a sua parte psíquica. Claro, e afeta muito, tá? A ponto de muitas e muitas vezes um psicólogo não dá conta, tá? Então, isso pode se desembocar de repente para um suicídio, alguma coisa assim. Isso faz parte de uma ilicitude no ambiente de emprego e ele pode ser ocasionado por um próprio colega de trabalho, tá? Ele pode ser ocasionado por uma chefia dentro do ambiente de trabalho, alguém que está responsável por aquele setor, e ele pode ser ocasionado também pelo próprio empregador, pelo próprio dono da empresa a qual ele trabalha. Então, o dano moral é muito íntegro, é muito, vamos dizer assim, falando dessa parte subjetiva da coisa, vai ter que ser valorado o quanto, primeiro, se houve esse dano. Às vezes as pessoas são muito melindrosas, né? E aquilo que acontece dentro para a pessoa, para mim, para outro, poderia não ser nada. Mas para aquele que sofreu o dano, que diz eu estou sofrendo muito com isso, vai depender muito da pessoa, tá? Eu costumo dizer assim que as pessoas elas são como um copo de cristal. Uma vez quebrado, ela fica muito difícil e é impossível às vezes de você juntar esses cacos e fazer com que esse copo seja de novo aquele copo bonito, reluzente, bonito para você tomar o seu vinho, enfim. Então a pessoa ela é assim também. As pessoas são cristais que uma vez que se quebra, ela não pode mais voltar a ser o que era antes. Esse dano material dentro da Justiça do Trabalho, a gente vai ver daqui a pouco dentro da CLT quais os artigos que falam sobre isso e que colocaram a valoração de contraprestação por esse dano. Mas esse dano material é um dano que a pessoa trabalhou, por exemplo, numa empresa como entregador. E ali ela teve um problema sério que quando ela saiu para fazer uma entrega, ela bateu essa moto ou esse carro da empresa. Então a empresa, muito rígida, ela diz assim, não, você vai ter que pagar, restituir esse valor. Estou te dando um exemplo, são vários que podem acontecer, tá? E o trabalhador não teve culpa disso, ele não estava bêbado, ele não estava dirigindo numa velocidade acima do normal, ele estava habilitado para isso, ele tinha a carteira de trabalho CNH apta para essa função. O que aconteceu foi aquilo que pode acontecer realmente com qualquer um, durante esse trajeto dentro da cidade. E aí a empresa quer cobrar dele. Então, ele pode, nesse dano material, por aquilo que ele pagou, ele pedir a restituição desses valores, tudo, tá? Então, o dano material geralmente faz parte com aquilo que você desembolsou financeiramente, dentro do seu ambiente de trabalho, por algo que você não teve dolo, sequer teve culpa por aquilo que aconteceu e que o empregador acabou te combinando numa penalidade, dizendo, não, vou descontar no seu lerite, você vai ter que pagar sobre isso, porque a empresa não vai sofrer esse problema. Isso faz parte também daquilo que nós chamamos de o empregador, ele tem a obrigação de assumir os riscos da sua atividade.
Ele tem a obrigação de dizer assim, olha, se a empresa tiver 100% de lucro, ótimo para ele. Se tiver 100% de prejuízo, ele vier a falir, azar dele, tá? Porque ele assume o risco integral do seu problema, o ônus e o bônus do seu empreendimento. Esse dano existencial, agora eu queria falar para você a respeito disso. O dano existencial, ele é relativamente novo dentro da Justiça do Trabalho. Eu acho que eu fui ver o primeiro dano existencial da Justiça do Trabalho ali por mais ou menos 2018, 2017, mais ou menos por aí, tá? Aí por volta da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017. O dano existencial, ele é um dano que o próprio nome já diz, ele atrapalha a existência dele como indivíduo, como ser humano, como trabalhador. Então, a existência dele está voltada 100% para o trabalho. Ele chega em casa, ele não tem, por causa da carga horária, por causa das pressões, ele não tem vida ativa na sua casa, dentro da sua casa. O filho fala com ele, dá bênção, ele nem responde, ele não tem tempo para fazer um carinho. E, aliás, ele está ali presente de corpo, mas a mente dele está lá dentro do trabalho. Então, 100% do tempo dele é trabalho. Existe uma coisa interessante a respeito disso. Se há um pedido desse do advogado para que a empresa ressarça o trabalhador por dano existencial, vai ser visto algumas coisas a respeito disso, tá? Claro, as provas vão ter que provar. Então, esse ato ilícito do empregador que cobra, que pede, que não deixa o empregado em paz, o empregado está na casa descansando, ele está passando o WhatsApp para o cara, mandando ele fazer tais coisas. Então, o juiz vai ver, existe um nexo de causalidade para isso? Qual é o prejuízo que aconteceu? Esse dano, ele está realmente influindo nesse projeto de vida do trabalhador? E quais esses prejuízos físicos nas relações pessoais, prejuízo emocional nessas relações pessoais que o trabalhador está tendo? Então, é algo, por exemplo, que é 100% existência-empresa, existência-empresa. A existência familiar, a existência religiosa, que ele pode ir à sua igreja no domingo para exercer a sua fé, ele pode ir no estádio de futebol, ele pode sentar diante da televisão para assistir o jogo do seu time. Não tem, porque ele está completamente voltado para o trabalho. A existencial por causa disso, porque a existência desse indivíduo está totalmente voltada, está totalmente focada dentro do ambiente de trabalho. Então a vida dele acaba-se praticamente por causa do trabalho. Então, se existe esse, como eu já disse, esse nexo de causalidade, se há uma culpabilidade ou mesmo um dolo da empresa para com esse trabalhador de que ele está nessa por causa desse problema, né, que a empresa lhe colocou, são muitas vezes metas que se colocam e o empregado fica dia e noite pensando naquilo, eu não cumpri minha meta, eu vou ter que ser mandado embora e está difícil outro emprego, e aliás o próprio empregador começa a falar para ele a respeito disso e colocar na cabeça dele. Então faz parte desse dano moral, tá? Desse dano moral. O dano existencial está ligado a esse dano moral e ele só é uma parte específica dentro do dano moral. O dano existencial é uma parte específica dentro do dano moral, assim como é o assédio sexual, é um dano moral, mas dentro da parte da sexualidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, esse dano existencial é muito sério e existem muitas pessoas nisso hoje, tá? E ele vai ocasionar muito problema para você, de modo especialíssimo, o dano psicológico. Não tem muitas vezes um psicólogo que dê conta de curar isso, tá? Nós vamos ver sobre esse assédio sexual. O assédio sexual é algo interessante que ele chega a ser, para as pessoas normais, vamos dizer assim, ele chega a ser algo que você começa a ter nojo, ter ojeriza disso, porque é alguém que dentro do seu ambiente de trabalho está ali pressionando o outro para dizer assim, olha, fica comigo, e a pessoa não quer, mas ele está assediando, ele está mandando bilhetinho, ele está mandando muitas vezes foto pornográfica para essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. A pessoa não pode sair para tomar um cafezinho, que ele cerca a pessoa na porta lá e ali
aproveitando que às vezes não tem ninguém, ele começa. E às vezes a pessoa é tão descarada que ele não faz isso sozinho ali com a pessoa. Ele começa a dar na cara, fala, todas as outras pessoas estão vendo, e é claro que daí é bom para o assediado, né? Porque ele tem provas testemunhais para que ele possa ressarcir isso depois dentro da justiça do trabalho, tá? Então, por que a empresa é responsável por isso? Esse assediador é uma pessoa que é chefe da pessoa, muito mais, porque a pessoa a empresa tem a obrigação de saber quais são os funcionários que ela coloca para gerir determinados departamentos dentro da sua empresa. E se é um colega de serviço, a empresa também é responsável, porque desde que ela saiba sobre esse problema, ela tem a obrigação de chegar nesse funcionário que está causando o assédio e dispensá-la por justa causa. Vai entrar naquele rol lá, tudo que dá direito ao empregador de mandar o funcionário embora, tá certo? Então, esse assédio sexual é importante porque as pessoas, assim como outros tipos de assédio, às vezes ela pensa 1000 vezes quando está colocando a sua roupa para ir no trabalho, no trajeto de casa até o trabalho, ela está assim sempre na defensiva. Eu vou ser assediado, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que não sei o que. Então, isso vai causando uma tensão muito grande na pessoa, um constrangimento, isso é uma violação da pessoa, tá? Ela não está sendo violada fisicamente, porque não há ainda, porque vai desembocar muitas vezes na agressão física da pessoa, né? No estupro, ou mesmo na tentativa de estupro, ou em passar a mão, que já seria uma forma violenta, né, da pessoa, sem o consentimento da pessoa. Então, ela está ali na defensiva. Isso vai causando um estresse nela. Os próprios nervos dela começam a ficar tensos e isso vai prejudicá-la e muito. Então, o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, ele deve ser mais do que nunca proibido, coibido. Ele deve ser, se a empresa, dependendo do número de funcionários, mesmo que tenha 2, 3 funcionários, faça uma reunião com os funcionários, fale sobre isso, passe filme a respeito disso, porque é algo gravíssimo que acontece, e não acontece pouco, tá? Nesses 25 anos desse trabalho, eu já vi vários. E já vi vários assédios, pessoas ser mandadas embora por causa disso. Já vi vários que não foram mandados embora e que a empresa foi chamada, e ela vem depois e diz assim, mas eu não sabia. Mas existem provas, inclusive, de pessoas que disseram ao chefe, dizendo, olha, tal coisa está acontecendo, a própria pessoa assediada foi e disse, e não foi tomada nenhuma providência. Essa síndrome de Burnout, que nós vamos ver agora em seguida, é algo um pouquinho mais recente, inclusive, do que esse dano existencial. A síndrome de Burnout, ela foi vista por alguém que trabalhava até com determinadas pessoas, e ele foi vendo que várias pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, de modo especial por essa carga que excedia em muito as 8 horas diárias, ela começa a sentir certos distúrbios que uma vai tendo inter-relação com a outra. Então, o que acontece nesses distúrbios? A pessoa vai tendo um cansaço muito grande, e às vezes ela começa até a cochilar ali no ambiente de trabalho por causa disso. Ela, na casa dela, ela tem insônia, ela não consegue dormir direito, ela tem aquela alteração de humor que dá a impressão que ela é bipolar, né? Uma hora ela está, de repente, um pouco mais alegre, dá a impressão que há uma normalidade nela, e logo em seguida, imediatamente, ela já altera totalmente o humor, já fica, e se tiver possibilidade de repente de dar um murro em alguém, ela vai bater em alguém, porque essa alteração de humor dela é muito grande. Esse sentimento de fracasso que ela tem, ela diz assim, olha, mas eu sou um zero à esquerda mesmo, eu não consigo nada, e as dores musculares, isso por causa desse problema dela de estar sempre tenso, a pressão começa a subir, alterar, ela pode ter um derrame, ela pode ter um infarto, enfim. Isso é distúrbio emocional, é um estresse crônico que ela tem dentro do seu ambiente de trabalho e que vai dando problema sério para ela. Isso é praticamente idêntico em muitos casos, ela se assemelha ao dano existencial, tá?
A pessoa trabalha, ao invés de 8 horas por dia, ela vai trabalhar 12 horas por dia, 13, 16 horas por dia. Eu já passei em determinadas épocas da minha vida trabalhando 16 horas por dia. Eu não via o sol nascer, saía às 7h30 da manhã, voltava às 7 horas da noite, já com escuro. E isso dá um problema seríssimo. Aí chegava em casa, ainda jantava, ia assistir um pouquinho o jornal, depois voltava para o computador para baixar a petição, para analisar certas coisas dentro do processo. E isso começou a dar problema. E a partir desse momento que você começa com a depressão por causa desse tipo de coisa, vai passando para algo mais grave. Você já está tendo, de repente, alguns tipos de alucinação. Você tem uma coisa mais grave ainda que eu comecei a ter dentro da minha vida profissional, que são aquelas situações de medo, de fobia, entendeu? É uma coisa muito grave. Eu acho que eu tive um pouquinho dessa síndrome e graças a Deus, um psicólogo e tudo, a gente começa a voltar à normalidade. Mas é muito difícil isso, tá? E isso aconteceu lá por volta de 1974, nesses estudos que a pessoa foi detectando isso. Então, essa Organização Mundial de Saúde, ela oficiou, ela colocou no seu rol de doenças como uma doença crônica, a Síndrome de Burnout. Então, você, advogado, que de repente talvez nem sabia dessa síndrome, e você que está aí nos primórdios do curso de Direito, ou que está quase acabando já para fazer a sua OAB, pegar a sua carteirinha, saiba que isso é muito importante dentro da relação de trabalho e que pode ser, dependendo da história que o seu cliente conte para você, ela pode ser uma motivação para você, dentro da Justiça do Trabalho, requerer o ressarcimento financeiro por esse problema causado por falta de fiscalização da empresa muitas vezes. Vamos ver agora no artigo 223 da CLT, o que ela trouxe da reforma trabalhista, porque como acontecia de ter muitas ações a respeito disso e cada juiz valorava de um jeito, o que a própria CLT fez a respeito disso? Ela trouxe pelas reformas, ela trouxe o que era para o juiz poder se alinhar um pouco mais, embora os magistrados todos já estivessem pela própria constância do problema que era trazido a respeito desses danos, tá? Então, o dano moral, isso tudo que eu falei para vocês, o dano existencial, o dano a síndrome de Burnout, o assédio sexual, tudo ele faz parte de um dano, que é esse dano moral, que é o dano à honra, à imagem, à intimidade, à liberdade, à ação, à autoestima. Está aí na tela para você ver. E a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física são os bens juridicamente tutelados e inerentes à pessoa física. Por que pessoa física? Porque dentro da parte da subjetividade da pessoa, isso é inerente à pessoa, ele só pode ser pessoa física. Para sentir dor por determinadas coisas físicas, ele só pode ser pessoa física. A pessoa jurídica ela pode ser prejudicada por difamação, por roubo dentro da empresa, enfim, outras coisas. Mas ela não sofre dor física, porque ela não é carne, ela não é osso, ela não tem o sangue correndo nas veias. Então, essa pessoa física que ela é passível, detentora de todos esses direitos que a Constituição traz para ela é passível de ter problemas na sua honra, de ter maculado a sua imagem, essa intimidade dela, né, que ela tem tanto direito a isso, ela pode ser violada, né, dentro da sexualidade falando e dentro até inclusive do psicológico, quando o empregador entra no psicológico da pessoa para causar algum mal, xingando, enfim, desfazendo da pessoa, dizendo que a pessoa não presta, que a pessoa não faz nada, não sabe fazer nada direito, e ameaçando essa pessoa todo dia, dia após dia, de demissão. E a pessoa vai para casa pensando, eu estou para ser mandado embora, o que eu faço? Enfim, dentro da relação de trabalho é algo sério, muito sério. E aí, a letra C vem trazer, do artigo 223, vem trazer o que significa, o significado disso, o que é esse dano, né? E o artigo 223G, depois da CLT, ele vem trazer um rol de vários, eu trouxe para você aqui esses 12
subitens aí do artigo 223, né, 12 incisos do artigo 223G da CLT, que fala sobre as considerações do juiz para saber se houve ou não esse dano que está sendo pedido pelo advogado da tutela do Estado para coibir ou para efeito pedagógico fazer com que ele pague isso para não acontecer de novo e tudo, enfim. Então, quais são esses itens colocados ali pelo artigo 223G da CLT? A natureza desse bem tutelado, ou seja, ele vai fazer um aspecto geral em cima desse bem tutelado e saber qual é a natureza desse pedido, qual é a natureza desse bem, aonde que isso vai influenciar dentro da vida da pessoa. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. Isso é algo dificílimo de você mensurar porque, como já dito várias vezes aqui nesse vídeo, essa parte subjetiva da coisa é difícil de você ver. A dor que a pessoa sofre é difícil, ela não tem como você ver. Um exemplo disso, agora cortei o pé com um facão e cortou meu nervo do pé. E ali dentro do hospital, depois, preparando-se até para eventualmente fazer uma cirurgia para emendar esse tendão que cortou o pedaço, o médico sabia que eu tinha dor. E aí ele pergunta para mim assim, como ele não está vendo, ele pergunta de 0 a 10, qual é a dor que você tem agora? Aí eu vou dizer, nessa dor física, o que eu acho, porque eu não sei o que significa o 10, talvez eu esteja já desmaiado de dor dentro dessa relação, mas eu vou dizer para ele, doutor, eu acho que eu tenho um 3, eu acho que eu tenho um 4, ou seja, eu posso ainda ter muito mais dor do que isso, mas ela não está no 0, numa situação de calmaria, de tranquilidade. Eu estou tendo uma dor física por causa disso. Então o juiz vai ter que mensurar isso. Qual o tamanho dessa dor, que é a humilhação sofrida pelo trabalhador, pelo empregador, desculpa, ele pode estar atuando dentro da alma dessa pessoa, porque ela não é uma dor física. A dor física é aquela que você se corta e você sentiu a dor ali. Essa é uma dor de alma, tá? É uma dor espiritual. Então, é difícil você mensurar isso. É só numa instrução bem feita, com testemunhas, com papéis, né? E muitas vezes há fotos, há filmes para provar essa dor. O juiz vai dizer, nossa, essa dor foi muito grande mesmo, tal, entendeu? E aí ele vai valorar isso. Então, a possibilidade de superação física ou psicológica. Existe uma possibilidade dentro da medicina, dentro da psicologia, de reverter isso que o cara sofreu, tá? Então, se há essa possibilidade, que vai mensurar um pouquinho, que vai abafar, que vai diminuir essa dor que a pessoa sofreu, de repente ele vai ter um dano, uma parte de ressarcimento financeiro um pouco menor. Mas se aconteceu algo que vai ser muito difícil, isso ou às vezes impossível, pode ter certeza, a caneta do juiz vai pesar mais. Os reflexos pessoais e sociais dessa ação ou dessa omissão do empregador. Então, o que acontece isso? Dentro da parte social da pessoa, porque a pessoa ela é empresa ali dentro das suas 8 horas de trabalho, ou 6 horas, depende, não sei qual é a carga horária dessa pessoa, mas fora do ambiente de trabalho, na parte social, quando ele está lá tomando a sua cervejinha no bar, quando ele está ali no campo de futebol jogando uma pelada com seus amigos, dentro do ambiente social, lá na sua igreja, o que isso influencia? A pessoa está lá mesmo descontraindo ou ela está lá de cabeça baixa, está lá com dor no peito porque ela está sofrendo muito? Qual que é o problema social que ela teve devido a esse dano que ela sofreu? Então, dependendo se isso refletiu muito nessa esfera social do trabalhador, o dano vai ser mais pesado, o ressarcimento financeiro vai ser mais pesado também. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Então, se o empregador disse ao empregado que ele é burro, que ele não sabe fazer nada direito, isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, é uma coisa. Mas se todo dia esse cara é chamado de burro, ou essa mulher é chamada de burra dentro do ambiente de trabalho, e você não sabe fazer nada direito, e sai daqui que eu vou mandar outra pessoa fazer porque você é incompetente mesmo. Qual o efeito disso? Qual a duração disso dentro do ambiente de trabalho? Se todos os dias ela sofrer esse tipo de assédio, pode ter certeza que a caneta vai pesar mais para ele. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, item 4 aí
desculpa, o item 6 dessa relação, essa enumeração do item 223, do artigo 223G da CLT. Então, qual a condição que isso aconteceu? Um exemplo disso. Ele chamou você no canto, lá dentro do escritório dele, e ele disse várias besteiras para você, tá? E te ofendendo na parte da tua integridade moral, né? Do teu psicológico. Isso tem um efeito. E aí, de repente, dentro do ambiente de trabalho, no meio de 50 funcionários ali e de clientes, ele pega e te dá um chapéu, diz que você é burro e manda você sair dali, te dá empurrão, às vezes fisicamente até, inclusive. É outro dano, é uma outra forma de valorar esse dano sofrido, tá? O grau da culpa ou de dolo. A culpa e dolo você sabe que é diferente. O dolo é a vontade que o empregador tem de fazer isso. Ele fez porque ele queria te ofender mesmo, porque ele queria te humilhar. E a culpa não, a culpa vem de repente de uma situação, determinada situação, depende. E aconteceu algo que saiu, de repente nem era para ter saído e saiu, ele é culpado disso, ele é culpado. Mas não houve dolo, não houve má fé dele de fazer isso, tá? Então, baseado na culpa ou no dolo, e qual é o grau disso, né? Ou seja, é maior ou é menor, ele vai ter que pagar mais ou de repente vai pagar menos um pouco. Outra coisa que pode minimizar bastante para o empregador o pagamento desse dano é se ele retratou. Ele chegou e falou, nossa, eu estava com a cabeça quente na hora, eu estou com vários problemas em casa. Abrindo parênteses aqui, o empregado não tem ele não tem nada com aquilo que você sofre em casa. As suas pressões como empregador dentro da dívida financeira que você tem, amanhã vai vencer um cheque de 100 mil, você não tem dinheiro para pagar, a sua esposa está com um problema físico em casa, você precisa ir para o hospital. Ele não tem nada a ver com isso, ele é um empregado que ele está ali disponibilizando o seu serviço ao empregador e ele não tem nada a ver com esse problema seu. Mas, claro que esses problemas eles podem ser minimizados se houver uma retratação espontânea, né? Há de se ver também o outro lado da coisa. Aí ele chegou e disse, puxa, desculpa, eu estava com um problema sério em casa e eu não devia ter dito isso, pode ter certeza, não vai acontecer mais. Pronto. Isso não quer dizer que não houve o dano, houve, porque as palavras, uma vez jogadas ao vento, são como penas que o vento vai e leva para onde quer e você nunca mais vai trazer de volta todas aquelas penas que você jogou. Então, a palavra, uma vez jogada no intelecto daquela pessoa, acabou, já ocorreu o dano. Mas esse dano ele pode ser minimizado por essa retratação. Até para efeito de ego da pessoa que está sofrendo o dano, diz, nossa, que legal, a pessoa veio e pediu perdão, né? Esse esforço efetivo para minimizar a ofensa, né? A pessoa, de repente, te ofendeu e ele vai fazer várias coisas, vários mimos até, inclusive, dentro do ambiente de trabalho, né? Para minimizar essa ofensa. Claro que ele não está querendo comprar um perdão seu, tá? Esse perdão tácito ou expresso é outra coisa que vai ser levada em consideração, tá? Um exemplo disso, vamos falar uma coisa que não tem muito a ver com claro, faz parte, porque o roubo dentro do ambiente de trabalho, ele é passivo de demissão, inclusive, é uma das causas de dispensa por justa causa. Mas o empregado roubou o patrão ali, e o patrão soube disso, ele viu as câmeras, tudo, mas ele continuou com o empregado, tá? O que significa isso? Significa um perdão tácito, tá? Ele passou a mão por cima e quis continuar com esse empregado, né? É um perdão que aconteceu tácito ou expresso. No caso do dano sofrido pelo empregado, né, o dano causado pelo empregador sofrido pelo empregado, ele pode de repente dizer, olha, tá tudo bem, eu perdoei, e houve testemunha disso, a respeito disso e tal, também é passivo de minimização. Então, não é que não houve, mas pode ser reduzido o valor da situação. Essa situação econômica das partes envolvidas, tá? Então, uma coisa interessante é essa situação econômica das partes envolvidas. Vamos supor aí, vamos colocar um exemplo aqui de alguém que sofreu um dano de uma empresa, ele é um CEO da empresa, tá? Todo mundo sabe que é um CEO da empresa, é o cara que está ali na cabeça mesmo, é o cara pensante da empresa, é o cara que desenvolve toda a situação de mídia da empresa, que está ali para fazer essa empresa crescer muito. Então,
ele ganha ali na faixa de 100 mil por mês, brincando, todo mês, no mínimo isso, fora aqueles coisas que ele tem de viagem, de diárias, de participação de lucro da empresa, enfim. Então ele sofreu um dano muito grande, tá? Então essa situação econômica do ofendido, ele vai ser muito visto na hora de valorar esse dano. Porque se ele sofreu um dano moral e o juiz disser assim, não, a empresa realmente deve para ele, ele vai receber R$1.000 de dano. E o juiz diz que, na sua sentença, que ele vai receber 1.000. Isso para o ofendido, que ganha 100 mil por mês, não é nada, tá? Então isso não vai ajudá-lo em nada com relação a esse dano sofrido. E da outra parte a mesma coisa. Se a empresa é uma empresa grande, que movimenta milhões de reais, de repente, se o juiz, nesse exemplo que eu dei agora, disser, olha, você tem que pagar R$1.000 de dano moral a esse empregado, a esse CEO da empresa, ela não está nem aí, não vai servir de efeito didático pedagógico para ela. Mas a partir do momento em que dentro das condições financeiras dela, o juiz diz assim, não, você vai pagar 5 milhões pelo dano que você causou a esse CEO da empresa, aí já vai doer no bolso dela. Aí ela vai pensar 2 vezes antes de repetir aquele dano com esse funcionário dela ou com outros funcionários que ela tem, inúmeros aí dentro da sua empresa. Então, essa condenação ela tem que ter um efeito didático, pedagógico para a empresa, para que não volte a acontecer isso. E é claro, aquilo que nós dissemos já sobre a publicidade da ofensa, isso é interessante, porque às vezes até o empregado publica em jornais a respeito de certas coisas e acaba prejudicando demais o empregado, né? Vamos ver a respeito dessa valoração agora. Nós falamos sobre quais as partes que o juiz vê dentro do processo para poder botar na caneta dele, dizer, olha, é tanto que o empregado tem para receber a respeito desse dano. Então, o artigo 223G da CLT, ele fala ali no parágrafo 1º e os incisos do parágrafo 1º, ele fala sobre essa valoração pelo juiz. Então, se o juiz julga procedente essa ação, diz, não, o empregado realmente tem direito naquilo que ele está dizendo, foi provado que ele tem esses valores para receber, porque esse dano ficou concretizado, o juiz vai fixar esse valor da indenização a ser pago. Isso era uma coisa muito interessante porque não existia esse artigo antes. Aí o que acontecia? Cada juiz dizia uma coisa. Na mesma situação, mesma causa, só mudava o mesmo juiz. Se determinado juiz estivesse ali julgando esse caso, ele ia dar de dano moral 10 mil, por exemplo. Se fosse um outro juiz, ele ia dizer, não, esse valor aqui é 100 mil, não pode ser menos que isso, né? Ou se fosse um outro juiz, ele ia dizer é 1 milhão isso. Então existia coisa muito desproporcional. Aí esse artigo 223G, ele vem dizer uma coisa interessante aqui. Ele veio nivelar, para mim que estou aqui dizendo para você isso, e para o juiz que está analisando o caso, para os advogados que atuam dentro da causa, ele veio nivelar muito por baixo isso, muito por baixo. Isso, na realidade, se o juiz for ver exatamente a letra fria da lei, que é esse artigo 223G da CLT, ele vai acabar tendo um prejuízo muito grande para o empregado que sofreu o dano, porque essa valoração do dano sofrido vai estar muito por baixo. Então, o que acontece nesse caso aqui, que o artigo vem dizer no inciso 1? Ele vem dizer que, após visto a instrução processual e vistos os parâmetros, ele vai fazer o seguinte, ele vai, a ofensa da natureza leve, se foi uma coisa pequenininha ali, que foi só um disse-me-disse, uma coisinha tal, algum desafeto que aconteceu ali entre as partes e tal, até 3 vezes o último salário do contrato do ofendido. Ou seja, se o cara ganha aí uma média de 3 mil, que eu acredito seja aí uma média salarial do empregado no Brasil, ele vai ganhar 9 mil de dano, tá? Se for leve, o salário contratual do ofendido. A ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Ou seja, nesse exemplo que estamos dando, 3 mil vezes 5, 15 mil reais seria o valor que o empregador tinha que pagar ao empregado. A natureza leve dessa ofensa, a natureza grave dessa ofensa, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido.
Então, 20 vezes 5, 100 mil reais, tá? E se for de natureza gravíssima, ou seja, muito mais do que grave ainda, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, aí já vai pesar bastante, tá? Seria em torno de 250 mil reais. Se esse ofendido for pessoa física, jurídica, desculpe, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, tal, tá? Se houver reincidência, é claro que daí vai dobrar a indenização. Já aconteceu um processo aqui e o cara não teve efeito, não surtiu a condenação em efeito pedagógico nenhum. Então agora, para que essa empresa aprenda de uma vez por todas, se era 250 mil o outro cara, agora nós vamos valorar em 500 mil o valor dessa ação. Aconteceu uma coisa interessante uma vez dentro da Justiça do Trabalho, em que o empregador ele teve um problema seríssimo por imperícia do cara que estava ali atuando dentro do processo, dentro da empresa. Ele estava dirigindo uma máquina que erguia a pessoa e para cuidar da parte elétrica, a rede viva que fala, né? A rede de alta potência mesmo. E faltou no dia o operador dessa empresa. Faltou no dia o operador. E alguém disse assim, olha, um outro funcionário disse assim, olha, eu sei fazer isso. E aí o empregador precisava muito disso, disse assim, você sabe fazer? Sei. Aí o que ele fez? Falou, então levanta o cara lá para o cara fazer o serviço. E ele foi. E claro, como ele tinha uma imperícia, né, nunca tinha trabalhado nisso, só pelo eu sei, ele acabou batendo no fio, subiu lá, bateu no fio e o cara sofreu um choque terrível. E ele ficou totalmente deformado, ele não prestava para nada mais, né? Sexualmente ele acabou, queimou muitas partes do corpo dele, ele já não podia mais erguer um lado do braço dele, enfim. E aí era algo assim, vamos dizer hoje, vamos colocar para os dias de hoje, que eu não lembro mais qual era o valor, era R$1 milhão que tinha valorado na petição inicial o pedido do advogado para essa parte, para esse tipo de dano, só o dano por ele ser um imprestável para o resto da vida. E aí, no dia da audiência, o juiz chega, ele senta na mesa, a primeira coisa que o juiz faz, depois que ele dá o alô para as partes, tudo, um juiz muito simpático, ele vai dizer, e aí, doutores, proposta de acordo? E a reclamada disse assim para o juiz, falou, excelência, nós temos proposta de acordo sim, nós vamos pagar para ele R$200 mil. O juiz, e ele me falava depois disso, porque ele foi na sala onde eu estava, eu não era chefe da sala de audiência nessa época, eu era assistente de juiz, eu trabalhava numa sala à parte. Ele chega depois dessa audiência para lá e ele diz assim, João Eudes, a hora que eu me vi puto da cara, eu dei um murro tão grande na mesa e eu disse assim, não aceito, eu não homologo isso. Porque sabe o que aconteceu? Na hora que eu olho para aquele cara numa cadeira de roda, que ele é trazido ali, a vida dele acabou, ele já não pode mais jogar a bola dele, ele não pode mais namorar a esposa dele, porque sexualmente ele acabou. Eu disse, gente, como é que pode um trabalhador desse, por uma imperícia do empregado, do outro empregado, né, que o ergueu naquela forma, e por a empresa não ter alguém que era um substituto desse cara, que tinha os cursos, tudo para isso, ou seja, manda um funcionário qualquer lá para fazer isso, ou seja, culpa muito grande da empresa, uma culpa grande da empresa. E eu vou agora homologar algo de R$200 mil. Ele falou assim, não homologo, doutor, vocês vão para casa, eu vou dispensar a audiência, vou marcar para outra data agora, vou encerrar a audiência, e vocês me veem com uma proposta decente, porque eu não vou homologar. E foram para casa, os advogados baixaram a cabeça ali, tudo. E olha, um detalhe para você, tá? O advogado estava presente, a parte reclamante tinha advogado, mas é uma parte subjetiva do juiz, ele vai homologar ou não vai homologar. E é claro que o dever dele é fazer justiça, e ele viu que se ele homologasse um caso desse por R$200 mil, ele não estava fazendo justiça. Então, ele manda essas partes para casa, encerra a audiência, e ali ele remarca essa audiência para uma outra data, e aí vem as partes nessa outra data, e eles dizem, excelência, nós fechamos em 3 parcelas de R$200 mil, vamos pagar para ele R$600 mil, o juiz diz, agora eu homologo. Agora sim, agora vocês estão mais ou menos condizentes, e ainda é pouco, tá? Mas vocês estão mais ou menos condizentes com aquilo que o cara vai sofrer o resto da vida dele, porque
A vida inteira, o resto de vida dele, e ele é uma pessoa relativamente jovem, devia ter aí seus 30 anos. O resto de vida dele, para a média do brasileiro, mais 43 anos de vida ainda, dele, 73, ele iria sofrer uma vida inteira numa cadeira de roda, ter que alguém estar botando ele na cama, alguém tem que estar virando ele, alguém tem que estar vestindo ele, alguém tem... Gente, é incomparável um negócio desse. Então, para você que está aqui conosco agora e que já é advogado, ou você que vai advogar, muita atenção a esses danos. Esses danos eles fazem parte da vida do empregado. E dependendo do jeito que acontece, tá? Se há uma morte por um acidente desse, por culpa do empregador, tá? Ele é muito, mas muito sério mesmo. E aí, claro que daí a vítima não vai receber mais, mas os familiares dela poderão receber, dependendo da culpa do empregador, tá? Você que teve essa paciência de estar conosco até agora aqui, mais uma vez a gente repete para você, a gente pede para você, a gente diz para você, dá esse feedback para nós, tá? Curta, comente, compartilhe, e esse compartilhamento que você dá, que você coloca para os seus amigos advogados aí, faz parte do engrandecimento das redes sociais, do engrandecimento do direito, do engrandecimento da justiça do trabalho. Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês, fique com Deus e até a próxima.